meus amados, estou aqui na feira do Guanabara, aqui na praça, né, do Biribal. Aí hoje eu vim mais cedo, né? Tem movimento aqui, tem uns pessoal lá na feira, né? Tem pessoal aqui na loja, tem padaria e tudo mais, né? Mas eu vim mais cedo porque aqui à noite, pensa numa barulheira, som automotivo e aquele piseiro todo, sabe? É som pra todo lado. Mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? Amém? O Senhor Jesus, Ele diz na tua palavra: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então Ele fez essa pergunta porque Ele sabia que depois da sua vinda a igreja estaria contaminada. O evangelho genuíno que por Ele foi pregado, pelos profetas foram pregados, pelos apóstolos foram pregados, esse evangelho ia sair das igrejas. O que ia continuar dentro desses templos ia ser doutrina de homens, tradições de homens, que dividiu o corpo de Cristo. Só que o corpo de Cristo não está dividido. O corpo de Cristo são os salvos, aqueles que verdadeiramente servem a Deus em espírito e em verdade. Porque foi essa promessa que Ele falou para a mulher samaritana. Quando a mulher samaritana disse: Senhor, nós, samaritanos, adoramos nos montes, mas vocês, judeus, porque Cristo era judeu, se você não sabia, Cristo não é romano. E vocês, judeus, disse que é lá em Jerusalém, ou seja, lá no templo. Mas Cristo disse: mulher, já chegou a hora, e a hora é agora, que Deus busca os verdadeiros adoradores, que assim o adore, em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, não é em monte, mas em espírito e em verdade. Vocês adoram o que vocês não sabem, o que vocês não conhecem. Mas nós judeus, a Cristo, repetir de novo, nós judeus adoramos o que nós conhecemos. Porque a salvação, ela vem dos judeus. Cristo repetiu de novo, a salvação vem dos judeus. Só que essa igreja romana, o catolicismo juntamente com os protestantes, dizem que a lei foi abolida. Aonde é que você acha nas escrituras que a lei foi abolida? Não tem. Nem na sua escritura, que você tem 6 livros, não existe que a lei de Cristo foi abolida e que a lei de Deus foi abolida. Tudo isso com pretexto de enfiar no meio da igreja doutrinas e preceitos de homens, tradições de homens, para anular os mandamentos de Deus. Como Cristo disse para aqueles fariseus com aquela hipocrisia, disse: Senhor, por que teu discípulo come com as mãos sujas? Anulando tradições de nossos pais. E Cristo fala: e por que vocês, hipócritas, também por causa das vossas tradições, anulam os mandamentos do meu Pai? Assim são essa igreja romana, tanto católica como evangélica. Por causa das suas tradições, estão anulando os mandamentos de Deus. Porque se você não sabe, Apocalipse 14, lá diz que aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Porque a igreja de hoje, ela não guarda os mandamentos de Deus, ela acha que só pela fé ela vai ser salva, essa igreja. O próprio Tiago diz: você crê que existe um só Deus? Faz bem, os demônios creem e estremecem.
Não é só pela fé que você vai ser salvo, não. Tira sua cabeça. A fé é simplesmente um passo que o cristão dá. E Deus agora, com a tua palavra, com os teus mandamentos, vai fazendo a limpeza na vida do verdadeiro adorador. Porque Jesus Cristo, ele fala lá em Mateus 5, do 17 em diante, ele fala: eu não vim para abolir a lei. Não pense que eu vim abolir a lei. Eu vim para cumprir. Ainda que passem os céus e a terra, nenhum tio será omitido da lei, nenhuma letra, nenhum jota. Lembra que foi dito aos antigos? Isso aqui é Cristo que está falando em Mateus 5, do 17 em diante. Não matarás? Não está escrito na lei de Moisés, não matarás? Eu, porém, vos digo, só de você aborrecer teu irmão, tu já está matando ele, você é réu do fogo do inferno. A lei continua, está vendo? Lembra que foi dito aos antigos? Não adulterarás, porque aquele que adulterar será condenado ao lago de fogo, a condenação do inferno. Eu, porém, vos digo, só de você olhar para uma mulher e no teu coração tu desejar ela, tu já cometeu adultério e é réu do fogo do inferno. Está vendo? A lei existe. Cristo agora vem dar sentido para a lei. A lei não é simplesmente você não matar a pessoa que você vai ser justificado, não. Só de você aborrecer ela, só de você caluniar ela, você está matando ela. Então agora fica os protestantes, os que se diz crente, os que se diz evangélicos, diz que só pela fé será justificado diante de Deus. E os judeus é o contrário, diz que é pela lei, é pela letra que é justificado diante de Deus e não tem fé em Jesus Cristo. Mas a palavra verdadeira é os que creem em Jesus Cristo e guardam o testemunho de Deus, guardam a palavra de Deus, guardam os mandamentos de Deus. Porque a lei, ela nunca foi abolida. O que foi abolida foi a lição do Velho Testamento, como está em 2 Coríntios 3:14. Essa lição foi abolida. Aqueles feitos, aquelas práticas que faziam rituais, aquele culto presencial, aquele sacrifício em altares fora do templo, aquilo ali foi abolido. Porque Cristo é o cumprimento de tudo isso aí. Mas como é que você sabe que você está pecando? Como é que você sabe que a pessoa está pecando se não existe lei? Se a lei é o termômetro que mede se a pessoa peca ou não. Porque igual Paulo fala, se não existe lei, também não existe transgressão. Você pode transgredir à vontade. Como é que Jesus Cristo, sendo judeu, praticante da Torá, praticante das instruções do Pai, vem abolir a lei? Aí ele é um falso profeta. Aí nenhum judeu ia crer nele mesmo, não. Por isso que ele diz para os seus profetas, por isso que ele diz para os seus apóstolos: é necessário que tudo que está escrito de mim se cumpra, ou seja, o que está escrito dele, as profecias para ele se cumpra. Eu também tenho que cumprir também a lei, ué. E como é que eu faço para cumprir a lei? Andar em amor. Então eu preciso cumprir a lei, tá vendo? Que Paulo fala que não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, e se faltar alguma coisa, nisso cumpre toda a lei. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então a lei tem que ser cumprida. Se para você cumprir a lei, você tem que praticar o amor, então tem que cumprir a lei, uai. Porque você anda em amor, você não vai transgredir a lei. Você anda em amor, você vai guardar os mandamentos dirigidos ao Pai e ao próximo. Por isso que Cristo simplificou o mandamento. Mas os mandamentos continuam os 10. Quando diz que não terá outros deuses diante de mim, ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amar o próximo como a ti mesmo. Quando você cumpre esse mandamento ao próximo e a Deus, você cumpre toda a lei.
Então para de ficar seguindo doutrinas de homens que não têm salvação. Esses homens não têm salvação. Esses homens não falam de lei. Esses homens não falam da palavra de Deus. Esses homens não falam da doutrina de Cristo. Esses homens não pregam Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é a própria lei. Como é que você vai anular a lei se Jesus Cristo é a própria lei do Pai, que manifestou em carne? Lei significa instrução. Significa correção. Como é que nós vamos saber que a humanidade está praticando pecado se não existe lei? Se é a lei que mostra o pecado. Porque Paulo fala que nós não somos justificados pela lei, beleza. Mas nós não conhecemos o pecado se a lei não dissesse. Você nunca, jamais coloca na tua cabeça que a lei foi abolida, porque não foi. Como é que você conhece que matar é errado, se a lei foi abolida? O que eu acho engraçado é que a lei do Brasil, que no Brasil tem lei, nos Estados Unidos tem lei, ou seja, em todo o país do planeta tem lei, menos o povo de Deus. Menos o povo de Deus. O povo de Deus é um povo sem lei. Que sentido tem? Paulo fala que a lei ela não é feita para o justo. Beleza. Porque o justo pratica o amor. A lei ela é feita para os adúlteros, para os prostitutos, para os patricidas, para os homicidas, para os ladrões, para os homossexuais, para os sodomitas. Agora, se a lei existe para esse tipo de classe, então é bom você observar a lei do Senhor. É bom você largar essa prática. Se a lei está mostrando o pecado, porque a lei não te salva. Mas através dela você conhece se você está pecando ou não. E Cristo veio aqui nessa terra para desfazer as obras do diabo, que é o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que eu sei que Cristo tirou o pecado do mundo se não tem lei para me mostrar? É por isso que esse sistema religioso, ele está corrompido. É por isso que o sistema religioso só fala de dinheiro. Porque aboliu os mandamentos de Deus. Colocaram na cabeça agora que os mandamentos é criado por eles. São essas doutrinas, esses ensinamentos que estão sendo ensinados dentro desses tempos. Um evangelho maldito, que tira a pessoa da verdade, que tira a pessoa do caminho. E leva para esse sistema religioso corrupto. O sistema religioso que se você não der dinheiro, ele te expulsa. Se todo mundo deixar de dar dinheiro, essa máfia acaba. Porque é sustentado pelo Deus Mamão, o dinheiro. Será, mercenário, que você vai pregar o evangelho no dia que deixar de receber dinheiro, no dia que deixar de receber o seu salário, você vai dar, você vai continuar nessa obra? Será que você faz essa obra por amor? Ou você faz por interesse? Ou você faz por salário? Porque Jesus Cristo ele diz para o seu discípulo: ide por todo mundo, pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos. De graça recebestes, de graças dai. Esse é o evangelho. Esses são os discípulos de Cristo. Prega o evangelho de graça. De graça. Ah, irmão, mas a igreja lá cobra de mim 10%. Nunca foi o evangelho de Cristo. Nunca foi ministro de Cristo. Esses são ministros do diabo. Que evangelho que é esse? Que se você não dá 10%, eles não pregam para vocês, eles não batizam vocês. Que evangelho é esse? Aí você vem dizer que esse povo prega por amor, e vem dizer que esse povo ainda cumpriu a lei porque eles amam. Que amor é esse? Que obriga o povo a dar 10% do seu salário, porque isso nem dízimo não é. Porque o dízimo teve o seu cumprimento.
A Escritura fala que aqueles que recebiam o dízimo, davam o dízimo. Portanto, de Abraão até Levi, existe um cumprimento. Os que davam dízimo, recebiam dízimo. Só existe um povo que podia recolher dízimo. O sacerdócio levítico. Se você provar que nós estamos na velha aliança e que seu pastor é da tribo de Levi, beleza. Beleza. Então seu pastor pode recolher esse dízimo mesmo. E alimento. Viu? Não é dinheiro não. Dízimo não é dinheiro. Dízimo é alimento. Porque quando o Senhor fala em Malaquias, porque o evangelho que você ameaça, mercenário, com Malaquias 3:10, isso não é evangelho. Porque o contexto da Escritura, lá fala que os mercenários estavam roubando a Deus no dia das ofertas, era lá para os órfãos, era para as viúvas, para os necessitados, para os estrangeiros, não estavam trazendo dízimo, alimento para a casa do tesouro. Não estava trazendo os alimentos, que eram os dízimos tirados da lavoura uma vez no ano, lá para o depósito. E o pior de tudo, não é a pessoa não conhecer a verdade. O pior de tudo é a pessoa rejeitar a verdade. A verdade que você é livre, a verdade que você é filho, a verdade que você já foi chamado. Você não pertence a nenhuma placa denominacional. A Escritura fala que você já foi comprado por um bom preço. Não faça escravo de homens. O que falta agora é só você agora receber o selo como garantia, como propriedade do Deus vivo. É por isso que existe essa máfia, um povo ignorante, sustentando um bando de mercenários, homens que andam de carrões,